Bem-vindos a mais um Tarô em Foco, sua aula semanal de tarô para auxiliar você a alcançar a excelência na leitura das cartas de tarô. Eu sou Wagner Lira, um professor de tarô, e o tema da nossa live de hoje é Arcano 21, o mundo, responsabilidade de todos nós. Pessoal, nunca foi tão importante a gente perceber o mundo. O Arcano 21, o mundo, é o último dos arcanos maiores. É o último na sequência que começa lá no louco e que culmina na grande verdade, na glória, que culmina na perfeita felicidade. E assim a gente vai jogando cartas e vamos vendo como esse arcano ele é importante, como ele responde positivamente em muitas jogadas, né? E às vezes, quando a gente compara com outros arcanos, que nós temos também cenas mais possíveis, né? mais próximas da nossa realidade, como por exemplo um 8 de ouros, que a gente está cunhando, né, uma moeda, ou por exemplo, mesmo um 2 de espadas, que você está diante de uma moça com 2 espadas ao redor de seu pescoço, ainda que também seja uma situação esdrúxula, ela é uma situação também possível de ser reproduzida. Agora, o arcano do mundo, o arcano 21, é o arcano que a gente vê uma moça ao redor dela, né, uma guirlanda, e ao redor dessa guirlanda 4 figuras. E aí eu pergunto a você, né, você já parou para pensar a respeito da grandiosidade desse arcano, do quanto ele conversa conosco, dos meandros nas interpretações que são possíveis a gente alcançar quando ela vem numa jogada? O arcano 21 é o ápice, é o auge dos arcanos maiores que começam lá no louco e que passam por uma série de grandes encontros com outros arcanos. Então, era de a gente esperar que ao final, a gente encontrasse uma grande cena, um grande propósito, um grande olhar sobre a vida. E aí, ao contrário de tudo que a gente pudesse esperar, com suntuosas figuras, ou com muitas pessoas retratadas nesse arcano, ou com grandes castelos, fosse uma carta de completude, como a gente vê, por exemplo, no 10 de copas, no 10 de ouros, né? Porque afinal a gente encontra uma cena tão delicada ao mesmo tempo, tão intrigante e tão simples. Uma guirlanda, 4 cabeças de seres completamente diferentes e uma dama coberta por um lenço. Muito bem. O mundo. Eu acho que é um dos momentos mais importantes para a gente falar sobre esse arcano. É o momento que nós estamos vivendo. Nunca ficou tão claro para a humanidade a consciência de que somos todos iguais, né? Diante de um vírus como o Covid-19, como o coronavírus que tem passado por todas as barreiras alfandegárias, todas as barreiras políticas, as barreiras econômicas, um vírus que tem quebrado todas as barreiras de raça, de cor, de condição social, política, econômica, de idade, um vírus que quebra todas as nossas barreiras, inclusive as imunológicas. Um dos grandes olhares que hoje eu começo a acompanhar nas mídias sociais, nos meios de comunicação, é que somos todos humanos. E isso mostra que dentro do planeta, do mundo, há sobre Gaia, há sobre o nosso planeta, de fato, uma só raça. Que, biologicamente, tem as mesmas vantagens e desvantagens. Nunca ficou tão claro no mundo que somos todos, por fim, iguais. E aí, o que é
uma barreira? O que é um visto? O que é uma condição social? Estamos todos em quarentena. O planeta. Estamos todos recolhidos dentro dos nossos lares, se tivermos a sorte de ter um. Aqui está a grande reflexão, né, que tudo isso tem trazido pra gente. Então, eu quero começar falando pelo mundo, antes de entrarmos neste ponto. Chegaremos lá. Mas vamos olhar um pouco o planeta, o mundo, né? Este que abriga a nossa raça, nossas sementes, nossas ancestralidades, nossa cultura, tudo. Bem, temos o privilégio de estarmos a uma distância relativamente bacana em relação ao nosso grande astro fecundador, o Sol. O Sol é uma estrela que, por fusão nuclear, né, transforma o seu próprio combustível em energia. Parte disso se ilumina, parte faz com que ele se mantenha aquecido e por bilhões de anos, né, ele já brilha incandescente e por mais alguns bilhares de anos também continuará brilhando. A distância, né, do Sol até a Terra é privilegiada em relação, por exemplo, a outros planetas do nosso sistema solar. Ao passo que essa distância permite que exista algo aqui muito precioso e que a gente não se liga muitas vezes na preciosidade disso e que os cientistas acabam tentando encontrar em todos os lugares e não encontram na forma líquida, a água. Graças a essa distância do Sol, nós temos água no estado líquido e a vida começa a partir dela. Outros planetas, como por exemplo o nosso amado Júpiter, né, que dentro da astrologia traz pra gente tanta sorte, o grande benéfico, é um planeta gigantesco, todo de gases. E aí quando a gente olha isso, nós temos um planeta que se solidificou, que resfriou o necessário, que criou uma atmosfera. E essa atmosfera permite que haja também ar. Então nós temos, além de água líquida, que permite o nascimento, né, permite o surgimento da vida, também temos uma atmosfera. E essa atmosfera que nos circunda, que nos rodeia, ela é uma atmosfera amena. Os fenômenos meteorológicos que acontecem no nosso mundo são fenômenos tranquilos, amenos, até o pior deles. Né? Por exemplo, os ventos mais fortes que já registramos em tufões, furacões, etc., tem 300 quilômetros por hora de força, de velocidade. Quando a gente olha isso em Júpiter, né, nessa grande massa de gases, eles têm 500, 600. E aí a gente vai entender que é uma ventania sem fim. Olha como o nosso planeta, o nosso mundo ainda é privilegiado também no movimento de seus gases. Vamos olhar ainda mais uma outra coisa. A temperatura, esse fogo, a distância para o Sol, permitiu que o nosso núcleo se mantivesse quente na medida correta, né? Igual no bake-off. Tá quentinho dentro, na temperatura correta, resfriou e criou uma crosta na grossura perfeita por fora, tá crocante na medida correta. E aí, o que isso quer dizer? Que permitiu que essa lava, esse magma todo, resfriasse e se transformasse em rocha, que com os passados anos, né, dos séculos, milênios, enfim, das eras geológicas, virasse terra. E dentro continuasse quente. Quando a gente observa outros planetas, como por exemplo Marte, que perderam esse calor todo, Marte é depois da Terra, tá, gente? E aí ele perdeu esse calor. Ele é mais frio do que a Terra, Marte. E aí o que acontece? Perdeu muito do magnetismo desse centro, desse núcleo dele. Quando isso aconteceu, a gravidade mudou, os polos magnéticos do planeta Marte também. E é por isso que hoje os cientistas dizem que lá existiu água, né? O movimento, como ficou a rocha, ela simplesmente, a atmosfera se perdeu.
A água líquida que estava lá evaporou e se perdeu no cosmos. E aí o planeta ficou vermelho hoje, como se fosse literalmente um deserto. Um minutinho aqui que eu tava falando. E se perdeu literalmente. A atmosfera perdeu seu magnetismo e virou um deserto, que é o que eu estava dizendo. E aí, o que isso nos faz pensar? Que nosso planeta, ele é privilegiado em posição, em movimentos, ele é privilegiado em condições. Tem a coisa mais rara que para a nossa forma de vida, né? Porque a gente também tem que olhar dessa maneira, né? Para a nossa forma de vida, permite que haja vida. E, inclusive, os cientistas, por curiosidade, eles acreditam que na Lua... Porque, assim, falando em Lua, que é uma coisa muito importante também, a Lua do nosso planeta, né, essa aqui nos circunda, ela é, em proporção da Terra, ela é uma das maiores. Então, por exemplo, a Lua tem 1/4 de tamanho do nosso planeta, né? Dividir a Terra em 4 dá uma Lua. Agora, quando a gente olha, só temos uma. Quando a gente olha Júpiter ou Saturno, Saturno tem 40 e poucas luas, Júpiter tem 60 e poucas luas, né? Menores. E aí, até nisso a gente é privilegiado, porque nossa noite não é cheia de trevas. Nossa noite, quando um lado do planeta está para o escuro, para o espaço, nós temos a Lua ali, refletindo luz solar e continuando a deixar a nossa maré ok, que é o movimento das massas aquáticas, né, oceânicas. O que eu quero que você note e perceba disso tudo? Significa dizer que em todo o espaço conhecido, nós herdamos o paraíso. Em todo o espaço conhecido, nós herdamos perfeita época, porque aparecemos aqui na época certa, porque também sabemos que a verdade do 13, do arcano 13, é para tudo. Inclusive para o planeta, inclusive para o nosso sistema solar, inclusive para o Sol, inclusive para o universo. Tudo um dia acabará. E herdamos a Terra na hora certa, no tempo certo. Herdamos o paraíso para fazer dele tudo que quiséssemos. A partir da matéria-prima infinita deste planeta, podemos tudo realizar. E temos à nossa disposição fauna, flora, de rios, mares, tudo. Temos à nossa disposição recursos para construir coisas sólidas. Temos recursos para respirar sem fim. Sem fim. E aí eu te pergunto, então quer dizer que o mundo que a gente fala no Arcano 21 é o planeta que a gente vive? Também. Ter noção deste planeta é olhar o Arcano 21, o mundo. Porque ele é o mundo. Tudo está aqui. Eu poderia olhar no mundo o nosso planeta? Sim. Eu poderia olhar no nosso Arcano 21 o sistema solar? Sim. Eu poderia olhar no mundo os planetas? Sim. Todos. O planeta, o mundo, tá tudo aqui. Então, quando eu olho o Arcano 21, eu preciso ter a exata medida de quem sou eu na criação. E aí fica muito claro para a gente perceber o nosso real tamanho. E olha que somos os herdeiros. Então a gente costuma dizer que quem é herdeiro, né, tem pai rico, mãe rica, né? Ou é bem de nome, tem estirpe, tem sangue azul. Então significa também dizer que nós somos pequeniníssimos, micróbios dentro deste mundo, deste universo, né? Mas de sangue azul,
de maneira nobre, herdamos um dos melhores planetas que orbitam no cosmos, no universo. Veja como somos ricos, veja como temos o mundo à nossa disposição. Muito bem, esse é o primeiro olhar. E o que fazemos com esse mundo? Temos à nossa disposição os gases, os ares, temos à nossa disposição as nuvens, viajamos por entre elas, temos à nossa disposição o oxigênio, temos falado muito sobre respirar ultimamente, né? Sobre os ventiladores para os hospitais, enfim, veja como o ar, né? Este moço aqui, gente, este homem, essa cabeça humana, representa também o signo de Aquário, o aguadeiro, né? Em oposição a Leão. Então a gente tem aqui a presença do elemento ar no mundo. O ar é o quê? A grande massa de conhecimento, as nossas diferenças culturais, as nossas diferenças de língua, de idioma, a forma de nos comunicarmos, tá tudo aí, tá tudo dentro do mundo, né? Eu tô olhando o elemento em si, os gases, eu tô colocando a comunicação, eu tô colocando Desculpa, eu tô colocando o elemento ar, de fato, mas a gente tem tudo que o ar representa aqui. Tá tudo dentro do planeta. Faz parte da experiência do nosso planeta. Então, por exemplo, quando a gente está estudando, isso é ar. Quando a gente está falando, isso é ar. Comunicação aqui é ar. Tudo isso faz parte do planeta. Temos os lençóis freáticos, as massas oceânicas, nós temos a água, o líquido, todos os líquidos do planeta, né? E que estão representados aqui por essa águia. Ah, mas uma águia não é um ser alado? Sim, nós temos aqui essa águia representando o signo de Escorpião, que é um signo de água, tá? Que na sua forma elevada representa o signo de Escorpião, portanto o elemento água, tá? Em oposição aqui a Touro, que é terra, tá? Então nós temos aqui os eixos, tá? Dos signos. Mas aqui é a água. Então nós temos tudo isso à nossa disposição. Vou até mais rápido. E aí? Também temos terra, também temos fogo. Temos as energias, temos o trabalho, temos um monte de coisa. Temos um planeta de coisa aqui, representadas pelos 4 elementos. Então vamos repetir aqui: ar na cabeça, que é Aquário, águia, que é água, tá? É o Escorpião. Nós temos aqui Touro, que é um signo de terra, e nós temos aqui Leão, que é um signo de fogo. Temos os eixos, né? Touro, Escorpião, e nós temos aqui Leão, Aquário, tá? Os 4 elementos. Muito bem, fazem parte do planeta e pertencem ao planeta. Note que eles estão para fora da guirlanda, tá? Esses elementos, eles fazem parte da constituição do nosso mundo. Esse que eu tô dizendo. Do que ele tem, da sua forma, da manifestação dos seus fenômenos meteorológicos, etc. Então tá tudo aqui, gente. Mundo. O mundo. E o mundo, gente, ele é vastíssimo. Vastíssimo. Tanto é vasto que... Gente, um minutinho. Minuto. Não tem condições mesmo. Obrigado. A gente estava com uma interferência aqui. O mundo ele é tão vasto que permite que a vida se manifeste de maneira diferente, culturalmente diferente. Cada povo também desenvolveu a sua maneira de comer, a sua maneira de orar, a sua maneira de conviver, os seus ritos de passagem, os seus ritos cotidianos. Tudo isso também é mundo. Então, cada país é em si um mundo. Cada país, cada cultura, o que é a cultura senão a produção do homem? Né? O homem produz uma canoa, produto cultural. Só que a canoa que um cara vai produzir na Ásia é diferente de uma canoa que o cara vai produzir na Europa primitiva. Que é diferente, ou até mesmo em alguns pontos similar
a uma canoa que o cara vai produzir na América. E aí é por isso que as pessoas, né, os arqueólogos, começam a fazer a conta. Pô, como que tá a fisionomia do cara da América, como que é a fisionomia do cara da Ásia? Tem similaridades? Tem pontos em comum? A produção cultural deles tem pontos em comum? Ah, tem. Então, opa, temos teorias de que temos uma origem comum, né? A do homem americano. Mas o fato é que já o indígena da América do Sul produz um mundo diferente também do seu colega indígena nativo da América do Norte. Completamente diferente em traços, em cultura, em crenças, em olhares. O fato é que o mundo branco, o mundo europeu, dizimou os dois. Percebe que a gente tem mundos diferentes? Opa, Weiner, então quando eu vou interpretar o Arcano 21, eu posso falar do planeta? Deve. De tudo que está nele? Sim. De tudo que faz parte do sistema solar, tudo que faz parte do universo, porque é o mundo, é a criação? Também. Ah, mas e mundos micro-universos, como o universo cultural, como o mundo de um país em que ele tem seus próprios sistemas de crenças, de valores, de organização, sua língua? Isso também é um mundo. Tanto é que quando a gente sai do nosso mundo para o mundo de um outro ser, outra pessoa, a gente sofre. Sofre para se adaptar, né? Então esses são os choques culturais. Por quê? Porque saímos do nosso mundo. Gente, se quando a gente sai da nossa casa, que também é um outro mundo, quando a gente sai da nossa casa e passa um mês na casa de alguém que a gente conhece, hospedado como visita, você tem um quanto de estranhamento da casa do outro. Imagina se a casa do outro é de outro lado do planeta. Imagina se a casa do outro é do outro lado sei lá no Oriente. Mundos. Olha a distância cultural, olha a distância de referências, olha a distância de valores. Tudo isso também é mundo. Ah, temos uma outra referência do mundo importantíssima. Essa referência de mundo, ela é tão importante que a gente pouco se debruça sobre ela. É a do mundo interior. O mundo que existe dentro de você, ele é tão complexo, ele é tão vasto e tão grandioso quanto o próprio sistema solar, quanto o próprio universo. Dizem que você sabe dizem que a tua personalidade, né? O pessoal com olhar mais para psicologia, enfim, dizem que a tua personalidade, essa que você entende ser você e tudo mais, é 1% do que é você em consciência. Todo o resto ainda está obscuro, você não acessa. Tem noção? E aí faz todo sentido quando a gente compara com o mundo, de fato, né? Porque a gente conhece a Terra. Mas o quanto representa em porcentagem a Terra em relação ao universo? Então, somos herdeiros de um paraíso, o planeta Terra. Mas somos exatamente como a Terra. Porque somos filhos e frutos dela. Conhecemos apenas 1% de nós e o resto todo é desconhecido. Não sabemos, tal como a Terra, de onde viemos, não sabemos como chegamos aqui, sabemos que acontecemos, sabemos que existimos, né? Mas e aí? Qual será a nossa destinação? Qual será o nosso futuro? Nós temos uma rotina a cumprir, tal como o mundo. Nós temos variações emocionais, a lua todo dia roda e baila ao nosso redor e também dentro de nós um bailado de sensações, de emoções também vai acontecendo. Tudo isso é mundo. Então dentro de você existe um mundo? Sim. Com todos os elementos? Também. Por isso que quando a gente joga os naipes dos arcanos menores, a gente vê a tua dimensão mental, a tua dimensão emocional, temos a tua dimensão energética e a tua dimensão física, porque dentro de você também existem os 4 elementos. Dentro de você existe também um mundo, um universo. Dentro de você existe um planeta de coisas, de elementos, de sensações, de emoções, de pensamentos, né? Energias.
você também é um mistério. Vamos ainda para mais um nível, um outro mundo. O mundo microscópico, telescópico, né? Eu acho que o telescópico e o microscópio, O mundo da microscopia eletrônica, o mundo do átomo. O mundo do átomo também está aqui. O mundo em que existe um núcleo e elementos orbitando ao seu redor. Temos o átomo, né? Então nós temos um núcleo, esse núcleo prótons e nêutrons, com uma eletrosfera. Aí você deve estar perguntando, meu Deus, vai, até onde vai esse teu olhar para isso, né? Claro, todos os mundos estão no Arcano 21. Todos os mundos, né? Todos os universos estão aqui. E o universo do átomo é a base. E já sabemos que existem partículas ainda menores. Portanto, a gente pode dizer que se o átomo é a grande unidade do universo, né? E sabemos que existem menores partículas que o átomo isso já é conhecido pela ciência, cada uma dessas pequenas partículas também é um mundo, um novo mundo. Um mundo que ainda não acessamos. Então a gente não consegue entender muito bem quando as coisas são grandiosas ou quando elas são microscópicas, né? Veja que a nossa faixa de percepção e de entendimento ela é muito estreita. E aqui temos uma boa sacada para mundo negativo. Quando você só tem como referência o seu mundo, você não acessa o mundo do outro. Quando tudo é baseado na tua verdade, no teu mundo, nos teus valores, nas tuas coisas, você não compreende o mundo do outro. Você não vê o mundo pelos olhos do outro. Isso também é olhar o mundo. E o mundo é infinito. Essa carta, ela representa inclusive todo o universo. Vamos fazer um exercício 3D? Vamos, deixa eu aproveitar e beber uma água antes. Vamos aproveitar e vamos fazer, como eu estava dizendo, vamos aproveitar e fazer um exercício do que é o universo. Pegue a carta mundo. Porque a gente acha que a única posição para olhar uma carta de tarô é de frente para ela. E isso não é uma verdade. Você pode olhar a carta de tarô por várias maneiras, né? Enlouqueçam junto comigo. Se eu olho assim, o que parece? Não parece a Via Láctea? The Milky Way? Vejam. É aqui. Se eu encolho tudo isso, recolho Andrômeda, recolho as outras galáxias, né? Eu tenho aqui o Big Bang. Big Bang. Big Bang é um relógio. O Big Bang. O Big Bang, né? A origem de tudo. Então, se tudo começa nessa massa grande, que uma hora explode, se expande, nós temos no mundo a expansão, né? O arcano. Nós temos a expansão. E as coisas se expandiram como? As coisas se expandiram em coisas quentes, em coisas sólidas, em coisas gasosas e em coisas líquidas. E dentro da origem, né, de tudo isso, um ser divino. Putz, vai, né? Então agora quer dizer que nós temos dentro desse arcano, nós temos a figura de um Deus, nós temos a figura de um ser que alcançou o divino em si. Portanto, também podemos ver Deus, podemos ver deusas. O princípio. E aí, quando a gente expande esse olhar, eu quero dizer para você o seguinte. Então quer dizer que a carta do mundo é a carta da felicidade? É a resposta de Deus para humanos, nós. Seja feliz, alcance a felicidade. E aí talvez esse ser perguntasse, e onde ela está? Ele diria dentro. Enquanto a gente for, né, desorganizados,
desconhecidos de nossa própria natureza, enquanto a gente se fizer de cego para a nossa verdadeira face, essência, enquanto a gente for ainda um monte de meteorito orbitando, sem ainda se aglomerar e virar de fato um planeta, um sol, um brilho, um mundo, a gente continua vagando, vagando e vagando entre as estrelas, buscando a nossa essência. A carta 21 é a carta do eu sei quem sou, porque eu sei qual é meu mundo, eu sei qual é a minha origem. Eu reuni as minhas partes. Meus átomos não mais andam sem ordem. Eu tenho a minha própria eletrosfera de valores, a minha eletrosfera de virtudes. Sei das minhas polaridades, sei das minhas capacidades. Eu vejo o universo inteiro que sou e tenho consciência dele. Eu uso a minha capacidade de pensar. Você sabia que o que a gente faz não é pensar? O pensamento é uma potência. Quando a gente só tem um monte de ideia rodando na cabeça, isso não é pensar. Isso é só ter pensamentos. Pensar é um estado profundo de consciência, né? De si e do que está se dizendo, elaborando. O que a gente tem é um monte de camadas de sentimentos desorganizados. Sentir é inabalável. Isso é ser mundo. O verdadeiro amor, o amor universal que está na carta 21, é inabalável. Nada muda. Não muda porque alguém não gostou do que você fez, disse pra ela. É amor. Verbo. Ponto. O que nós temos dentro de nós não é energia. Somos inteiros luz. A pessoa consciente de si, ela brilha. Em tudo que faz, em tudo que é, em tudo que se manifesta. Ela é exemplo. O fogo dela. E a pessoa que entendeu terra, que organizou a terra em si, ela é útil. Ela constrói. Ela deixa seu legado. Mundo. Ah, vai, então pera lá. Então eu não tô entendendo mais nada. Eu já tô desesperado porque eu achava que essa carta era só pra dizer sim, essa carta era só pra dizer que vai dar tudo certo, não importa o que a pessoa pergunte, torcia pra sair imundo e aí saiu mundo, sou feliz. Vamos entender que essa é só, vamos pensar, é o final dos arcanos maiores, gente, tinha que ser algo sem palavra pra descrever de tão maravilhoso. É aí que tá o maravilhoso do 21. É esse ser feliz. É a tua essência, é você elevado à tua majestade, ao teu brilhantismo. O mundo, de fato, é você construir dentro de você um paraíso. É você ser paraíso, tal como a Terra, onde tudo é aparentemente sem vida, você é a vida. Você é o brilho. Então, quando essa carta vem no jogo, grandes chances de tudo transformar. Com o esforço do indivíduo profundo, com o olhar sistêmico, com o olhar de gestão de tudo, de si, do contexto, do projeto. O mundo é a carta que diz, sim, vai dar certo se você transformar tudo, mudar tudo. Quando a gente olha desse jeito o mundo, a gente vai entender, então, agora... Vamos agora na conta inversa. Então, eu tenho o mundo microscópico da eletrosfera, do átomo, do seu núcleo. Eu tenho o mundo das moléculas, vários átomos se juntando e formando substâncias, elementos. Eu vou para o mundo dos minérios, o mundo dos líquidos, dos gases. Chegamos na vida. Além de organizada, tem um dínamo, tem uma propulsão.
chegamos nos seres microscópicos, protozoários, bactérias, chegamos nos animais, depois chegamos no homem. E aqui é onde eu quero chegar com essa nossa live. Homem, mulher. Eu quero dizer que você é herdeiro do paraíso chamado Terra. O nosso planeta, ele é a esmeralda da nossa galáxia. Talvez existam outros, porque eu também acho que existe outros por aí. Existam outros planetas com condições talvez até melhores, maiores, mais poderosos, mais avançados. O fato é que nós temos dentro do que a gente consegue enxergar o diamante, a esmeralda, o rubi. Herdamos isso e fazemos com ele o quê? Dividimos, recortamos, poluímos, desorganizamos. Então quer dizer que por que não existe mais de uma pessoa na carta O Mundo? Por que não desenharam um monte de gente? Porque poderia ser uma coisa meio assim, né? Meio show, né? Assim, várias pessoas. Uau! Felizes, né? Um grande show. Por que só tem uma? Porque o mundo melhor é em um só indivíduo, em você. Você vive o seu mundo, você vive a sua realidade, você vive o seu universo. Os outros podem até mostrar o deles, mas é você vive a sua realidade interna. E aí, quando você muda a tua realidade interna, o outro também, o planeta se acende. O planeta se acende e o planeta ascende. Percebem? Parece que tem uma pergunta. Vou deixar... Temos uma pergunta da Mercúrio Insagitário. Olá, Mi. Ela perguntou o seguinte: a gente pode entender o mundo também como a carta do universo interior de cada um, uma vez que a gente está falando sobre essas coisas microscópicas? Sim, é o nosso universo. Todo ele. Nosso universo físico, nosso universo mental, nosso universo psíquico, nosso universo energético, todos os universos que existem. O mundo hoje sofre. Me chamou muito a atenção. Hoje é segunda-feira, se você está assistindo numa live gravada na reprise, hoje é segunda-feira, e hoje ao acordar, eu ouvi o barulho das folhas do meu pé de mirra na varanda. Eu jamais tive isso aqui em São Paulo, numa segunda-feira. A Terra, o nosso planeta está sofrendo, está em dor. Nosso plano está sofrendo e está em dor. Numa quarentena que ainda nem começou no Brasil, a gente está vivendo hoje um tempo em que não podemos respirar, não podemos abraçar, não podemos amar do jeito que a gente, brasileiro principalmente, ama. Pessoas no mundo inteiro enterrando os seus à distância, sem nem poder se despedir. E aí, eu quero dizer para você que você foi convidado também a viver um outro mundo, né? A sua casa. E você também está vivendo hoje o seu universo, né? Falei isso em várias lives, falei isso em outros lugares, falei no Telegram. Gente, entra no meu canal do Telegram, se você está assistindo essa live, entra com a gente no canal do Telegram. Todo dia eu coloco áudios legais lá sobre tarô. Tem também o meu Instagram também, então, que eu coloco a carta do dia. Então você está hoje vivendo um outro mundo, a tua casa. E para muitas pessoas estar em casa é insuportável. Olha como isso é grave. Para muitas pessoas é insuportável estar em casa porque a pessoa não aguenta o mundo dela. Ou o mundo que sua família constrói para ela, para si, para uns para os outros, né? Olha como estamos adoecidos. Então, gente, o que eu quero dizer? Não adianta a gente receber o melhor dos planetas se a gente vai transformar ele num deserto. O nosso mundo interior está destruindo o mundo em que vivemos. O mundo de cada um de nós, ainda desorganizado, ainda caótico, está acabando com Gaia, com o planeta. Ai, Vaina, então você está falando tanta coisa grande assim, mas eu não sei aplicar isso na minha jogada. Eu vou te mostrar. Quando você entender que a borboleta que
bate as asas no Oriente e faz chover no Ocidente, ou quando o primeiro espirro de Covid acontece no Oriente e mata quantos mil no Ocidente, é a mesma coisa. Esta carta, ela diz o seguinte: está tudo ligado, está tudo conectado. Se você não olhar do fio de cabelo ao dedão do pé, pode ser que você perca o todo. Esta carta também diz: olhe do dedão do pé ao fio do cabelo para conquistar tudo, para tudo dar certo. Então vamos revisar os olhares, porque eu quero expandir para vocês essa visão, né? Primeira coisa, essa carta fala do planeta Terra, fala do seu mundo, do seu país, da sua geração, fala de todos os mundos que foram criados culturalmente também. Fala dos outros planetas, fala de visões, de olhares que a gente tem e que parecem verdades absolutas também. Tudo que faz parte do nosso mundo, do nosso universo, né? Isso é um primeiro olhar do mundo. Segundo, o nosso universo interior, aquilo que temos dentro. O que temos dentro de nós, que precisa ser revelado, explorado, né? Nos seus meandros. A gente precisa descobrir o que temos dentro de nós. Precisamos olhar também o mundo microscópico dentro de você. Você sabia que cada célula do seu corpo, ela vive exatamente como você? Se você vive estressado ou ansioso, significa dizer que cada célula tua também é uma célula estressada, é uma célula nervosa. E não é a célula do sistema nervoso, é uma célula nervosa, ela está nervosa. Se você olhar a célula, como é a célula? Vamos lembrar da aula de biologia, 6ª série, mês de abril. Como que era? O núcleo da célula, um ectoplasma, né? E uma membrana celular. Gente, mera semelhança não é pura coincidência. O núcleo, o ectoplasma e uma membrana. E a partir de uma membrana beija a membrana do lado, que beija a outra. Cada uma fica dando beijinho no ombro da outra. Elas juntas, elas fazem um tecido. E elas trocam no ectoplasma, tudo sob o controle do mundo, o núcleo. E aí, significa dizer que a nossa Terra, o nosso planeta, é reflexo direto de nós, como células da sociedade. O homem, o indivíduo, é uma célula. Família é o primeiro grupo de células. Um país, já um tecido. E todos nós formamos o planeta. A Terra também é viva. Se a gente tirar só o planeta e mantivéssemos só os seres humanos, os 7 bilhões de pessoas que o habitam, que agora está dando baixa, né, por conta dessa gripe horrorosa, a gente vai entender o seguinte, que o nosso planeta, não a Terra, mas o nosso de humanidade, ele está completamente adoecido. Nós primamos pelo olhar do eu ganho, o outro perde. Não sabemos coexistir. Se não podemos coexistir, não podemos formar tecidos, não podemos formar organismos. Aí vem um outro organismo que é muito mais unido do que nós e é microscópico e dizima todo mundo. Aqui está uma das grandes forças do mundo neste Arcano 21. Univos. O Arcano 21, ele pede: faça do seu mundo um mundo bom para todos, um mundo bom para quem estiver perto. Quando você é uma pessoa boa, as pessoas ao seu redor, elas orbitam felizes ao teu lado. E aí, o que eu peço para que você veja neste arcano quando você estiver jogando? Tudo. Todo o contexto, todo o cenário. Tudo. O mundo é hoje resultado do que a gente tem construído para ele, das nossas excretas enquanto células, né? E muito me entristece o abandono do brasileiro. Muito me entristece o abandono do brasileiro à própria sorte. Estamos em casa por vontade própria. Olha isso.
Cadê a nossa união como nação? Cadê o nosso mundo? Cadê a nossa noção de unidade? Cadê a nossa noção de pátria? Então, gente, chegaremos agora no terceiro, acho que terceiro, enfim, chegaremos agora no último olhar do mundo. O mundo é a pessoa feliz. O mundo é a pessoa consciente. O mundo é a pessoa que entendeu a sua essência. A resposta para a felicidade está em cada um. Agora, a resposta para a cura, por exemplo, do Covid, está na união. Quem vai para casa, vai para casa. Quem pode ir para casa, vai para casa. Quem tem que trabalhar para manter a unidade do planeta, vai para o trabalho nas medidas de condições sanitárias necessárias. Quem tem que ir para a linha de frente, para os hospitais, vai para a linha de frente. Quem tem que fazer pesquisa para vacinas, tem que fazer vacinas. Quem tem que fazer máscaras e EPIs que estão em falta, tem que fazer isso. Quem é líder, lidere. Quem é doente, persevere. Porque se a gente agora tem que perseverar, esse é o momento. Perseverança está aqui. Então, acreditar, é poder, é dar o seu melhor. Percebe que hoje o Arcano 21 está dizendo: enquanto vocês não souberem coexistir, enquanto vocês não souberem viver em comunidade, enquanto vocês não olharem os recursos que o universo deu, do melhor dos recursos do universo, que é a Terra, a gente ainda vai continuar perdendo uma pessoa. Gente, cada indivíduo que contrai essa doença é um universo. Você tem noção que quando uma pessoa é contaminada pelo Covid, ela morre, o universo se perde sobre a Terra. Quando aquela pessoa que parte, ela tem um mapa. Aquela pessoa que parte, ela tem uma promessa. Olha como cada um conta. Olha como cada um de nós é importante. E aí, quando a gente vai olhar a leitura do Arcano 21, é isso. Veja a sua responsabilidade para com o mundo. Você é feliz? Você já encontrou tua essência? Você vive tua verdade? Você já está em harmonia com os outros, com o coletivo? Parece que tem uma pergunta. Vamos ver. E diga, Amadeu. Tudo bem? Uma pergunta do nosso querido aluno Leonardo Rei. Ele perguntou o seguinte: Olá, Léo. Essa carta no negativo poderia significar o desequilíbrio? Alguém que não sabe entender aos outros, nem a si mesmo? Dificuldade em se expressar ou realizar? Um completo caos. Um completo caos em si, né? O mundo é uma carta que costuma ser boa até nas jogadas negativas. Eu já falei isso pra vocês. Mas assim, é muito difícil. O mundo quer que a gente dê certo. A carta mundo, o mundo, o planeta, as coisas, a vida quer que você dê certo, né? E quando ela vem negativa, é importante muito olhar também a carta que vai reger aquela carta negativa, né? Ou se é o obstáculo, se é o momento presente, por que tá tudo jogando contra? Às vezes a vida tá dizendo, não é isso, não vai por esse caminho, tá errado, tá, né? E também fala de um desorganização, né? Um desarranjo interno da pessoa, né? Que as coisas não estão no momento nem na hora certa, não é o dia, mês e ano. Os elementos não estão em harmonia, caos, tempestades. Então, assim, tem muita coisa dentro da pessoa que está dificultando. O principal é que vocês vejam que o mundo, ele é um arcano divino. É quando o homem e a mulher entendem a sua divindade. Nesta carta existe um pentagrama. O homem é o quinto elemento. O espírito da humanidade, isso que nos anima, é o nosso quinto elemento. Então aqui há um pentagrama, de fato, 5 elementos, né? Opa, foi horrível. Aqui. E o quinto elemento. Há um pentagrama, né? Que é o ser completo, o ser pleno. Então, o homem no 21, a mulher no 21, né? E por que eles grafaram uma dama, né? Ao invés de um homem? Porque o tarô vai dizer o seguinte, dizem que é um ser híbrido, né? E que tem tudo em si. Mas é preciso que tenhamos um útero para que a nova geração se faça. Então, aqui nós temos uma fêmea. E qual que é o grande recado deste arcano? Qual que é?
A resposta para a felicidade está dentro de cada um de nós. Mas a resposta para a felicidade coletiva está no amor incondicional, no entender o outro como um semelhante. É por isso que não existe só uma pessoa neste arcano. É por isso que não existem várias pessoas nesse arcano. É por isso que só existe uma. Porque todos somos iguais. Todos passaremos pelas mesmas situações rumo à mesma divindade. Todos teremos a mesma destinação. Por isso que para todos nós o caminho é diferente, mas a chegada é a mesma. Nós somos divinos em nós e nós encontramos o divino de todos os mundos, dos microscópicos, dos macroscópicos e dos espirituais. Então o arcano 21 representa de fato a inteireza, a grande força que existe dentro de cada um de nós, que ainda é caos, mas um dia, quando se tornar luz, quando se tornar ordem, será um universo magnânimo, magnífico, esplendoroso, tal como esse planeta, que é a Terra que orbita ao redor do Sol, tal como as galáxias, tal como o universo inteiro. O que existe lá fora é o que existe dentro. Somos também o universo e estamos rumando à perfeição. Esse é o arcano 21 e eu espero que vocês ampliem os seus olhares sobre esse arcano, olhem o arcano 21 com novos olhos e principalmente vejam a grandeza que você é, vejam a grandeza que cada pessoa no planeta representa e como é importante que a gente saiba conviver junto. E faça desse planeta, além de ser um grande globo azul celeste, seja também um paraíso para todas as nossas gerações futuras. É isso que eu desejo e é isso que é a promessa do 21, ser feliz. Uma boa noite e a gente se fala, pessoal. Até mais, tchau!